4, né? Nós começamos fazendo esse estudo, pegamos no final do 3 e hoje nós estamos chegando no versículo 7. Nós já falamos sobre a ansiedade, falamos sobre a importância da oração no controle, no combate, não é? A ansiedade. Falamos como nós devemos orar, como nós devemos nos colocar diante do Senhor em oração. No versículo 6, nós lemos e estudamos aqui nosso último encontro sobre não andar ansioso por coisa alguma, mas fazer tudo conhecido diante de Deus. Esse foi o nosso estudo que fizemos na nossa última reunião. Hoje nós vamos ver o versículo 7. Nós lembramos, irmãos, que existe um lugar de descanso no meio da ansiedade. Nós observamos como nós podemos vencer a ansiedade, e esse lugar é a oração. Nós vamos ler o versículo de hoje, então, o verso 7, que nos mostra como nós podemos receber essa paz de Deus. A paz de Deus, que é uma bênção que nós recebemos. Lembrando, irmãos, que nós estudamos versículo por versículo, mas a Bíblia, ela não foi escrita em versículos, ela foi escrita um texto. Então, nós precisamos, ao ler a Bíblia, entender que aquilo foi uma carta escrita. Então, do versículo 6 para o versículo 7, ele está escrevendo. E ele diz: não ande ansioso por coisa alguma, mas coloque tudo diante do Senhor. E ele já chega dizendo, no próximo versículo, ele vai dizer aí: e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ler juntos esse versículo, do jeito que está aí no telão? Vamos ler bem alto, bem forte. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus, essa paz de Deus, nós podemos receber, nós podemos experimentar ela. Quantas vezes, irmãos, as circunstâncias, quantas vezes a ansiedade, o estresse, a preocupação, tudo isso, quantas vezes roubam a nossa paz? Quantas vezes essas circunstâncias, elas trabalham para tirar de nós a nossa paz? O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele luta constantemente, frequentemente, para levar-nos a um estado de perturbação. Porque o nosso inimigo, ele sabe que aquele homem, aquela mulher que está andando na presença do Senhor de acordo com a vontade de Deus, ele vai ter paz. E o nosso inimigo, ele não quer ver ninguém em paz, e ele faz e prepara circunstâncias para roubar a nossa paz. Isso nos enfraquece, isso abala a nossa fé e vai deixando com essa falta de tranquilidade interior. No verso anterior, Paulo traz a necessidade de apresentarmos a Deus tudo pela nossa oração. E nós estudamos o que é essa oração, os estágios dela, a forma com que ela deve ser feita. A oração, nós utilizamos ela para desfrutarmos da paz de Deus. É pela oração que a paz de Deus ocupa o lugar que antes era ocupado pela ansiedade. Pela oração nós substituímos aquela ansiedade que inquietava a alma pela paz de Deus. A oração, ela tem o poder de aquietar o nosso coração. A oração tem o poder de mudar o mundo ao nosso redor. A oração, ela tem o poder de trazer para nós a paz de Deus, mesmo em quaisquer circunstâncias que nós possamos viver. Porque por meio da oração, nós nos elevamos a Deus e nós trazemos a paz de Deus, a paz dos céus à terra. Meus amados irmãos, é algo tão precioso quando nós lemos isso. Paulo vai dizendo: não fica ansioso, não fica preocupado, mas apresenta tudo em oração. Quando você fizer isso, aquela paz de Deus, ela vai ser derramada ao seu coração. Esse é o caminho. E Paulo está escrevendo isso, e vale sempre pontuar, lembrar que Paulo está escrevendo isso preso.
Paulo está escrevendo isso para uma igreja que estava passando por problemas, lutas internas, perseguições, ataques. E Paulo diz: não viva preocupado, ore, coloca tudo diante de Deus, descansa o seu coração, que essa paz de Deus vai ser derramada no seu coração. Essa paz que o Senhor concede. Lendo isso aqui, observando o contexto, observando o original, no que foi escrito, Paulo não está falando somente na paz que Deus dá para nós. Paulo não está falando aqui apenas que Ele vai dar paz para o nosso coração. Mas se você observar bem o texto, e a tradução para português, ela dá para nós compreendermos isso. Paulo diz: a paz de Deus. Então é a paz que quem tem? Que Deus tem. Paulo diz: a mesma paz que Deus tem, Ele vai derramar essa paz no seu coração. Eu fiquei pensando, irmãos, porque por vezes nós queremos olhar para esse texto e pensar que Deus vai te dar paz. Mas Paulo vai mais a fundo nisso, e ele diz: não, Ele vai dar a paz dele. Agora imagina, o nosso Deus, Ele não tem ansiedade, o nosso Deus não tem preocupação com nada, não tem medo de nada, é todo poderoso, onipotente. E Paulo fala: Deus pega a paz que Ele tem, aquela paz que Ele tem, e Ele derrama no nosso coração. E coisa preciosa isso. Essa paz que Paulo traz, a paz de Deus, é um dos atributos de Deus. Ele fala, é algo que Deus possui em si, é algo que está no próprio ser de Deus. A paz de Deus é um atributo. E aí nós vamos estudar isso no curso de teologia, mas a paz de Deus é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são coisas que Ele tem e não passa para ninguém, como por exemplo onipotência, onipresença. Isso nós não poderemos ter. São atributos incomunicáveis de Deus, que pertencem a Ele e somente a Ele. Mas tem atributos comunicáveis, que são atributos que Deus tem e Ele passa para nós, e Ele compartilha conosco. E essa paz que nós podemos sentir é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem essa paz e Ele tem prazer de trazer essa paz ao nosso coração através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ele compartilha com os seus filhos. É um dom, é uma dádiva, é um presente que nós podemos desfrutar de Deus por meio de Cristo Jesus, quando nós somos reconciliados a Ele. Nós vamos ler esses versículos aqui. Eu peço Isaac para abrir a Bíblia e a gente vai ler rapidamente esses textos. Vai ser projetado aqui. Nós vamos ler no Evangelho de João algumas expressões dessa paz. E você vai observar como nós estamos falando de uma paz que o Senhor traz através da obra reconciliadora de Cristo. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a paz de Cristo. E não vos dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Capítulo 16, versículo 33. Olha o que diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Capítulo 20, versículo 19. Olha o que diz, 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Vai para o versículo 21 agora. Versículo 21, aí mesmo. Não, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Ainda versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Deus, o Senhor Jesus, aqui no relato de João, em diversos momentos falando: eu dou a minha paz, tenham paz, paz seja convosco, a paz seja com vocês, tenham paz em mim, eu estou passando a minha paz para você. Deus tem prazer em comunicar a paz dele conosco.
Isso é tão precioso pensarmos assim. O apóstolo Paulo, em quase todas as suas cartas, você vai ver, Paulo sempre apresenta essa paz, e essa paz que vem lá nas epístolas paulinas, ela sempre vem conectada com a outra palavra. Você vai ler sempre Paulo escrevendo graça e paz, graça e paz. Já pensou por que essas duas palavras andam conectadas uma com a outra? Porque é pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário é que nós temos paz. Então, sem a graça, sem a obra da cruz, nós não teríamos paz. Essa paz nós recebemos da parte de Deus a partir da obra redentora realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa paz, ela deve ser parte marcante na vida de todo cristão genuíno, porque essa paz de Deus que nós recebemos, ela é gerada na nossa vida a partir do Espírito Santo de Deus. E é um fruto do Espírito, está listado lá em Gálatas 5:22, que fala que o fruto do Espírito é a paz. Então, quando nós encontramos Paulo aqui dizendo, e essa paz de Deus que nós recebemos, ela é a partir de uma vida que está em oração, que está em comunhão, listado no versículo anterior, nós desfrutamos dela. Então Deus tem prazer em derramar a sua paz ao nosso coração. O apóstolo Paulo destaca algumas coisas importantes de nós observarmos aqui. Primeiro, a paz que nós recebemos é uma paz divina, é uma paz que vem do céu, não é uma paz humana. A paz que excede todo entendimento é a paz de Deus. Essa paz, ela não tem origem humana, essa paz não tem qualquer tipo de paz superficial, passageira, é uma paz que nós não conseguimos com o nosso intelecto humano compreender na sua plenitude. É uma paz que vem dos céus, é um dom divino, e ela vem para quê? Essa paz, diz a parte final do versículo 7, guardará o vosso coração e a vossa mente. Todos esses redimidos em Cristo Jesus. E é por isso que essa paz só pode ser sentida por aquele homem e aquela mulher que já tem Cristo como Salvador. O mundo vive clamando por paz, porque as pessoas mais querem a paz. Mas a paz que esse mundo lista, a paz que esse mundo coloca, é uma paz ligada com circunstâncias. Você já deve ter ouvido falar. A nossa cidade não tem paz. O mundo não tem paz. As coisas são assim porque não tem paz. Essa é a paz humana condicionada às circunstâncias. A paz de Deus, ela não está condicionada a nenhuma circunstância. É uma paz que vem de Deus para um coração redimido, um coração que já foi lavado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Essa paz, e eu disse isso aqui há uns dias atrás, essa paz de Deus não é uma paz meramente de calmaria, não é aquela paz, como a gente diz, aquela paz de cemitério. Você já deve ter visto, você chega no cemitério, é aquela paz, não é? Aquele silêncio, não tem movimento nenhum, e ninguém quer ouvir nada mesmo no cemitério, né? Mas é aquela calmaria, é aquela paz. A paz de Deus não é aquela paz de cemitério, porque está tudo morto ali. A paz de Deus é uma paz que não é ausência de problemas. Nós lemos há pouco: no mundo vocês terão aflições, mas eu deixo a minha paz com vocês. Vocês vão ter a minha paz, apesar das circunstâncias. Essa paz, ela não é produzida a partir de circunstâncias. O mundo diz: eu não tenho paz nessa casa, eu não tenho paz no trabalho, eu não tenho paz na minha vida. Essa é a paz que o mundo prega. É que está tudo tranquilo na sua casa, você tem paz. Se você não tem nenhum problema, você tem paz. A paz de Deus, ela não depende de circunstâncias. É essa paz que o Paulo está escrevendo, essa paz que nós podemos desfrutar. O mundo não conhece essa paz, o mundo não pode dar essa paz. E Jesus disse: eu não dou como o mundo dá. Eu não dou essa paz como o mundo está dando. Essa paz não é encontrada
num pensamento positivo, numa meditação. Você vai pensar: hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vai ser um dia tranquilo, eu não quero que nada tire a minha paz hoje, porque eu escolhi ter paz. Não é essa paz que Jesus está falando. Não é a paz de não ter guerra. Você falou: hoje eu quero paz com todo mundo, não quero guerra com ninguém. Não é essa paz. Não é a paz que o mundo fala: o Brasil está em paz com tal país, ou tal país está em paz com outro que não tem guerra. Não é esse tipo de paz. Porque essa paz que o mundo oferece, ela vem a partir de você estar no controle de todas as circunstâncias. Então, se você está com tudo no seu controle, você está em paz. De repente você perde o controle de alguma área, seja na saúde, seja financeiro, seja em qualquer área, você perdeu o controle, perdeu a paz. A paz que Deus dá, ela está conosco independente de estarmos no controle ou não das circunstâncias. E a gente volta para o exemplo de Paulo. Quando Paulo estava preso, a gente sempre dá esse exemplo porque ele se aplica muito bem nisso. Quando Paulo estava preso com Silas, depois de apanhar, de sofrer, de estar ali injustiçado, por volta da meia-noite, eles estavam fazendo o que na prisão? Cantando e orando, e não estava nem aí com o que estava acontecendo. É esse tipo de paz que Paulo está falando. É mesmo você ser injustiçado, mesmo você está sofrendo dor, você está enfrentando dificuldades, o seu coração está em paz. Agora, isso é fácil? Não. Isso se produz naturalmente? Não. Isso vem a partir de um propósito no coração, de estar fazendo o que Filipenses 4:6 orienta, e estudamos aqui. Coloca tudo diante de Deus. Está na angústia, a primeira coisa que eu faço é entrar na presença de Deus e começar a exaltar a Deus, engrandecer a Deus, lembrar do poder dele, lembrar do controle dele. Depois eu vou apresentar a ele as minhas necessidades, eu vou dar graças a Deus por tudo, e nesse aspecto aqui a paz de Deus vai sendo derramada ao nosso coração. É essa paz que Paulo traz aqui, é uma paz em saber que Deus está no controle de todas as coisas. E é por isso que ele diz no verso 7 que é uma paz que excede a compreensão humana. É uma paz que vai além do nosso entendimento. É uma paz que está além do que nós pensamos. Ela é totalmente transcendente. Nossa mente não compreende. Eu imagino, irmãos, pegando o exemplo de Paulo preso, o que os carcereiros pensavam vendo Paulo e Silas cantando. Você já parou para pensar o que passava na cabeça daqueles homens? Gente, esses caras apanharam o dia todo, fizeram nada, prenderam eles aí só porque estavam pregando na praça, e apanharam, então aí todo rasgado de chicote e cantando. Isso não tem lógica, isso. É essa falta de compreensão humana das circunstâncias. É as pessoas olharem e falar: eu não entendo, fulano passa tanto problema na vida e está aí animado desse jeito. Fulano tem tanta dificuldade e está aí desse jeito, animado, feliz, cantando. Eu não sei como é isso. As pessoas não entendem mesmo. E as pessoas precisam olhar para nós, passar por tudo que nós passamos e olhar e falar assim: olha, não sei como fulano é assim. E não sabem, porque isso é o Espírito Santo de Deus operando em nós. Isso é um testemunho da fé que nós temos. E é isso que Paulo traz aqui. É essa paz que o Senhor oferece. É a mesma paz que ela vai existir, apesar de turbulência do lado de fora, a gente está em calmaria por dentro. Lembra Jesus quando dormia na polpa do barco? Não é? Um barco quase afundando, e vento batendo, e onda balançando, e Jesus fazendo o quê? Dormindo lá no barco, porque ele sabia que estava tudo sob controle. É uma paz que vem no meio da dor, é uma paz que vem no meio das lágrimas, é uma paz que vem na expectativa da própria morte. Paulo estava aqui na antessala da morte, não é? Paulo estava aqui esperando só o julgamento para ele ser morto. E Paulo manda essa carta para os irmãos. Fica feliz, meus irmãos, animados aí, né? Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. É essa paz. É a paz que leva os mártires ainda hoje darem a sua vida por causa do Evangelho. Tem cristãos morrendo nos nossos dias. São levados para os tribunais, muitas vezes, na grande maioria, islâmicos, e eles são colocados diante de uma possibilidade.
você nega a sua fé em Cristo e se converte ao islamismo, você tem a sua vida. E eles dizem: não, eu continuo crendo em Cristo. E eles estão degolados, nem tão desesperados. Como é que pode uma coisa dessa? É a paz que excede todo o entendimento. É essa paz que o Senhor derrama ao coração de quem realmente está confiado no Senhor, não é? Paulo diz: a hora da minha partida é chegada, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. Essa paz de Deus que Paulo traz para nós, que nós sentimos, é uma sensação da sentinela celestial ao nosso redor. Paulo usa aqui a expressão guardada. E é muito bom quando você vai ler a Bíblia e você vai olhando palavra por palavra e vai buscando o que realmente o escritor estava querendo dizer. E quando a gente lê aqui Paulo dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Paulo está trazendo aqui essa expressão guardará, que Paulo usa aqui. Paulo usa um termo militar no original que ele está escrevendo. Essa expressão de o seu coração vai ser guardado, ele está lembrando daquele guarda que monta sentinela, aquele guarda que está fazendo a segurança. E ele diz: olha, você pode ficar tranquilo, porque a paz de Deus está guardando o seu coração. A paz de Deus, Paulo traz no original que ele escreve, é como um exército que está nos protegendo dos problemas externos e dos temores internos. Paulo diz: essa paz vai guardar o seu coração. Essa paz, ela vai te proteger os nossos corações. Guarda os nossos corações e as nossas mentes. Aqui Paulo faz uma distinção de expressões que muitas vezes elas são usadas na Bíblia de forma similar. Diversas vezes a Bíblia fala de coração se referindo à mente, mas aqui Paulo faz uma distinção. E eu fui pesquisar por que Paulo separa mente e coração aqui. Quantas vezes nós já pregamos aqui e dissemos, quando a Bíblia está falando de coração, não está falando do órgão, está falando da sua mente. Paulo traz uma distinção, e muito oportuno Paulo diz aqui: guardará a vossa mente, guardará a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Porque Paulo está tratando um assunto muito delicado. Ele vem falando da ansiedade. E nós falamos há um tempo atrás, no nosso último estudo, do que vem a ser essa ansiedade. Paulo está dizendo que essa paz guarda os nossos corações. De quê? De sentimentos errados. Lembra que nós falamos que a ansiedade ela é gerada a partir de um pensamento errado, que gera um sentimento errado. A gente começa a pensar o que não deve e a sentir o que não existe, e aí a ansiedade toma conta. Então ela guarda o nosso coração dos sentimentos errados, e ela guarda as nossas mentes dos pensamentos errados, e as nossas emoções e a nossa razão é guardada a partir da paz de Deus. Então, quando eu desfruto dessa paz, a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, os meus pensamentos estarão guardados. Eu não preciso mais viver pensando nas coisas com medo, eu não vou mais sentir as coisas com medo, porque eu sei que a paz de Deus está derramada no meu coração. Mas Paulo, isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Quando eu começo a pensar nos problemas, quando eu começo a lembrar das doenças, eu começo a lembrar das dificuldades, eu começo a lembrar das crises, é tão difícil. Sim, mas Paulo já deu a solução lá atrás. Quando essas coisas começarem a surgir, lembra da grandeza de Deus, exalte a Deus, lembra que Ele é grande, que Ele é onipotente, sabe? Começa a exaltar a Deus, aí você vai apresentar a Ele as suas necessidades, e você vai agradecer a Deus por tudo, e a paz de Deus vai guardar então o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Filipenses, você sabe disso? A igreja de Filipenses estava em Filipos, uma ilha a mais de 1000 quilômetros de distância de Roma, mas ela estava sob o domínio romano. E lá em Filipos existia guardas, sentinelas, que protegiam aquela cidade contra ataques de outros países.
E os irmãos de Filipos, eles estavam acostumados com guardas montando sentinelas. Então Paulo está dizendo, da mesma forma que vocês aí vivem tranquilo, porque sabem que tem polícia guardando vocês, essa mesma forma que a paz de Deus vai guardar a mente e o coração de vocês. Essa mesma sensação, você sabe muito bem, quando você está num lugar que a polícia está passando, você fica tranquilo, né? Esse tempo atrás a gente estava fazendo um culto no sítio, e a gente tinha pedido o reforço da guarda, e num lugar bem feio, e eu lá todo tenso, né? Lá no culto e fazendo culto, com cara de corajoso, mas todo tenso, né? Aquela escuridão, um monte de gente mal encarada. Aí de repente eu vi lá longe piscando aquela luz vermelha, né? E eu falei, bom, agora chegou a guarda. Aí eu respirei fundo e fiquei tranquilo. A guarda está aí, estou tranquilo. Sabe, essa sensação que nós temos quando você vê a polícia, quando você está guardado, sabe que tem segurança, é essa ideia que Paulo está trazendo para aqueles irmãos. Mesmo jeito que você se sente seguro, você vê a guarda montada, é essa mesma guarda que Deus vai trazer ao seu coração em Cristo Jesus. Um homem de fé, de oração, ele tem esse refúgio, nessa fé, nesse lugar que não se abala, que não se perde, ele descansa ali. A sua mente, os seus pensamentos, as suas vontades estão todas guardadas em Cristo Jesus. E Paulo usa esse verbo então para trazer essa ideia, não é? Esse verbo militar, trazendo aquela segurança que protegia a igreja. E como eu disse, e Paulo está falando, olha, esse Deus guarda a porta da sua mente, a porta do seu coração, e Ele impede que essas aflições, essas angústias abalem os seus sentimentos, que tomem o seu coração e que roubem a sua fé. Você não precisa viver preocupado. A paz que excede todo o entendimento, ela não nos protege apenas das ameaças externas, mas também dos conflitos internos que muitas vezes o nosso inimigo ele quer gerar em nós, através de pensamentos, de crises, de conflitos que geram ansiedade e roubam a nossa paz. Então nós terminamos o nosso estudo desse versículo lembrando, a paz que excede todo entendimento, ela não é ausência de problemas, de aflições, de dificuldades, mas é a garantia de que Deus está no controle de todas as coisas. É a certeza que nós podemos confiar, mesmo que pareça difícil, nós podemos descansar na promessa daquele dia vindouro, que está muito próximo. Isaac vai colocar Romanos 16 e 20, e nós cremos, nós sabemos que pode acontecer qualquer coisa ao redor, parece que o pecado está ganhando, parece que o mundo está sem controle, mas nós temos paz, porque nós sabemos que o nosso Deus soberano está cuidando de cada detalhe, e muito em breve chegará o dia. Romanos 16 e 20 nos diz assim, que Isaac vai colocar, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar? Que o Senhor nos ajude a descansarmos assim, a buscarmos e desfrutarmos essa paz. Eu sei, meus irmãos, eu sei que falar isso aqui é tão difícil, você experimentar, você viver isso diante dos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Mas isso precisa ser buscado. Não deixe que o diabo tenha vitória na sua mente, roubando a sua paz. Quando você começar a viver angustiado, agoniado pelos pensamentos, pela ansiedade, faça a experiência de Filipenses 4:6. Clame a Deus, louva a Deus, exalte a Ele, conversa com Ele, dê graças a Ele, que essa paz vai reinar e habitar no seu coração. E na próxima semana, Deus permitindo, a gente vai falar de uma área extremamente importante, que é o nosso pensamento, que a gente precisa cuidar muito dele também, que é aqui que começa muita coisa. Vamos falar, Senhor, permitir, na próxima semana. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela Tua palavra que nós temos em mãos,
Tua palavra que nos orienta, nos instrui, mostra o Teu plano, o Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, nós queremos clamar que o Senhor possa nos ajudar a buscar a cada dia mais e mais a Tua presença. Que o Senhor possa nos fazer sentir essa paz que só o Senhor possa dar. Oramos por pessoas que talvez passam crises de ansiedade, de preocupação, de medo, que venham, Pai, confiar e descansar nos Teus cuidados sobre todas as coisas e possam desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra e nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito. Nós entregamos, ó Pai, essa noite nas Tuas mãos, a nossa volta para casa, que o Senhor nos leve em paz, nós possamos descansar cada dia nos cuidados do Senhor. Nós oramos com gratidão, fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada, nós agradecemos a todos, que você possa ir desfrutando sempre a tua paz do Senhor.